Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo da nossa série. Nós estamos aprendendo um pouco mais como nos prepararmos aí para a crise final, né? No YouTube vocês vão encontrar alguns canais aí relacionados ao sobrevivencialismo. Técnicas aí que as pessoas têm, orientações sobre como sobreviver a grandes catástrofes. E o nosso maior sobrevivencialismo, curso de sobrevivencialismo, é estudando as profecias bíblicas, né? A gente entendendo qual é o plano de Deus para o tempo do fim, confiar menos aí na capacidade humana e mais no poder de Deus. Então, nesse sentido, você é convidado aí a se inscrever no nosso canal no YouTube, você que nos acompanha pelo YouTube, deixar o seu like. Na descrição desse vídeo tem o nosso endereço de e-mail, se você quiser participar conosco dos nossos encontros aqui aos sábados à tarde, será bem-vindo. Vamos iniciar com uma palavra de oração, como sempre fazemos. Oremos então. Senhor nosso Deus, graças te damos pela oportunidade, Senhor, de mais um sábado, estudarmos a tua palavra. Ó Senhor, nós lhe rogamos que abençoe agora, de forma especial, a Elda, irá conduzir essa recapitulação. Que essa mensagem, Senhor, seja guardada em nossos corações, que tenhamos atenção e que tenhamos o desejo de estudar mais e mais essas profecias e compartilhá-las com aqueles que ainda não as conhecem. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos começar o estudo com o capítulo 6, né? E no capítulo 6, a gente tem aí um resumo do capítulo, ele é bem grande, né? A gente vai começar hoje a primeira parte desse capítulo 6, e possivelmente no próximo estudo, né, a gente faz aí a segunda parte. E ele começa o capítulo, né, com uma síntese, em seguida a perseguição em geral, proteção divina, o dia de repouso como ponto focal, a crise será universal, a besta com chifres de cordeiro, alianças de poderes, o dragão, a besta, o falso profeta e o estardo, a imagem da besta, o sinal da besta, leis dominicais, o domingo como dia de trabalho missionário e duas classes somente, o decreto de morte, abandono das cidades, fuga de emergência, o cântico da vitória. Então, ele traz aí, em síntese, esses textos, né, durante o capítulo 6. Por isso que eu falei que ele é um pouco grande, né, e nós iremos estudar em duas vezes. O capítulo 6 começa com a síntese. Ele diz que em todas as épocas tem sido o plano deliberado do inimigo opor-se à verdade e combatê-la perseguindo o povo de Deus. Mas nesse tempo do fim, seus esforços serão multiplicados ao máximo. Satanás desce com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Utilizará para tanto os governos, bem como instituições religiosas e outras, e fará da imposição do domingo o ponto culminante da controvérsia. A perseguição em geral. Eu separei aqui dois textos para a gente ler, né? E o primeiro dele está em 2 Timóteo 3, verso 12, que diz assim: todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição. Então, se nós queremos viver em Cristo, não tem jeito. Você vai ter perseguição. Se você não está tendo perseguição, é porque você não está vivendo em Cristo. Vai ser no trabalho, em casa, com familiar, com amigo, sempre vai estar te perseguindo. Outro verso que eu separei está em Mateus 5, de 10 a 12, que diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, os profetas foram perseguidos, né, antes de nós, e vão mesmo alegar tudo quanto é coisa a nosso respeito, né, e mentir sobre nós, mas o nosso galardão não está na terra, está nos céus. A senhora White, no Grande Conflito, ela diz assim:
ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si oposição das hostes das trevas. Então, nós vamos ter oposição das hostes das trevas, né? Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, né, e o sangue, mas contra principados e potestades. Diz aqui o texto ainda, anjos maus o assaltarão, alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus, reprovados pelo seu exemplo, unir-se-ão àqueles procurando separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando estas não surtem o efeito esperado, recorre-se ao poder compulsório para forçar a consciência. Então, quando só o fato de um homem mau estar te reprovando não for suficiente, eles vão recorrer a poder compulsórios, né, para nos forçar a nossa consciência. Como ele, Satanás, influenciou as nações pagãs para destruírem Israel, assim, em um próximo futuro, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. Então, não foi fácil, né, para as nações, nação judaica, né, sair do Egito, e depois que saiu, sempre teve ali ainda perseguições, porque Satanás queria destruir o povo de Deus. Nós também teremos isso agora no fim do fim, né? De todos será exigido que prestem obediência a editos humanos em violação da lei divina. Vai ser de todo mundo, né? Todo mundo vai ter que obedecer aquilo, mesmo que viole a lei divina. Mas os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Proscritos é aqueles parados da sociedade, né? Serão traídos até pelos pais e irmãos, parentes e amigos, como está escrito em Lucas 21:16. Mas Jesus disse o quê? Que aquele que não largar pai, mãe, marido, irmão por causa de mim, não é digno de mim, não é? Então, assim, a gente tem que ter essa certeza de que vai haver isso e que nós vamos passar por isso, mas que Jesus vai estar no nosso lado. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Qual que é a mensagem do terceiro anjo? É a mensagem que nós temos que dar hoje, né? E quem não está se santificando verdadeiramente para essa mensagem, que é a mensagem angélica de hoje da nossa igreja, que deveria estar sendo pregada hoje em nossas igrejas, essas pessoas que não estão sendo santificadas pela obediência da verdade vão abandonar a sua posição e vão se passar para a fileira do lado de lá. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegarão a ver as coisas quase sob a mesma luz do mundo. E é o que eu falo, por mais que você tente falar com a pessoa, olha, isso é assim, não é dessa forma, ali eles vão acabar vendo como o mundo está vendo. E vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Então, a pessoa que hoje escolhe o lado fácil e popular, ela vai continuar escolhendo o lado fácil e popular. Na hora da prova, ela não foi santificada, ela não é obediente à verdade, e ela abandona, né, o caminho. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Olha lá, pessoas que possivelmente você viu como líder de igreja, pregando, professor de escola sabatina ali, eles vão fazer o quê? Eles vão empregar a capacidade que eles tinham de talentos, tinham as maneiras agradáveis deles, mas vão fazer o quê? Enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Enquanto lá na igreja eles eram seus amigos, agora se tornam o quê? Piores inimigos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás. Enquanto parecia que ali na igreja ele era um amigo, né, irmão de fé, agora ele vai ser o mais ativo agente de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra o povo de Deus. Não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. Então, não é para alguns que vai ter prova. A prova vai ser dada a todos.
O sinal da besta será imposto sobre nós, e aquele que tem cedido pouco a pouco às exigências mundanas e tem se submetido aos costumes do mundo não acharão difícil ceder aos poderes. Eu sublinhei essas duas frases porque as pessoas vão hoje, pouco a pouco, atendendo às exigências humanas. É igual na pandemia, né? Use máscara, fique em casa, não tenha contato com ninguém, não faça aglomerações, se vacine uma vez, se vacine duas vezes é o suficiente, daqui a pouco 2 vezes não é mais, então 3 vezes não é suficiente, vacine a quarta, agora vacine em bebês, vacine em crianças, e assim vai. Então, a gente vai pouco a pouco atendendo essas exigências mundanas, e vamos nos submetendo aos costumes do mundo. Tudo que o mundo vai fazendo, a gente vai fazendo junto. Então, essas pessoas que vão nessa leva não vão achar difícil ceder aos poderes antes que expor ao escárnio, à zombaria, aos insultos, às ameaças de prisão e morte. Então, quando vier as coisas difíceis, eles vão se entregar. A disputa é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Então, aquilo que é verdadeiro, cristão, que é o remanescente, que é o trigo, ele vai ser separado do joio. A verdadeira piedade distingue-se-á claramente daquele que é só aparência. Então, existem muitos cristãos dentro da igreja hoje que é só aparência, né? Mais de uma estrela que temos admirado por seu brilho se extinguirá então nas trevas. Então, muitas pessoas que a gente conhece dentro da igreja hoje como estrelas, cantores famosos, participantes de grupos famosos, às vezes até pastores, líderes de igreja, eles, que hoje a gente admira pelo brilho que eles têm, eles se extinguirão nas trevas. Os membros da igreja serão individualmente provados. Cada um vai ter sua prova e, por si só, tem que responder. Serão colocados em circunstâncias em que serão forçados a dar testemunhos da verdade. Cada um de nós vai ter que dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios em tribunais de justiça, talvez separadamente, talvez sozinhos. Mas a verdade é que todos nós, individualmente, seremos provados. Cada um vai dar o testemunho da verdade. Mas e aí? Você conhece o testemunho da verdade? Você vive para poder dar esse testemunho, né? Proteção divina. Deus prometeu sua especial proteção através de toda a tormenta, e conquanto antes que termine o tempo da graça possa haver mártires, uma vez iniciado o tempo de angústia, nenhum dos filhos de Deus perderá a vida, sendo milagrosamente guardados e cuidados pelos Senhor e seus anjos. Então, enquanto ainda não tiver sido terminado o tempo da graça, que ainda puder alguém ser salvo, a gente vai estar ali vivendo como mártires, morrendo, né? Muitos serão mortos. Eu, quando leio o Grande Conflito, que conta ali a história dos diversos reformadores que viraram mártires, que foram mortos, hoje mesmo na igreja a gente fez a recapitulação do capítulo 6, e conta a história de Ruse, de Jerônimo, e eles foram ali mártires que morreram por causa da verdade. Esse tempo voltará, né? E em uma vez que volte, né? Enquanto tiver graça, a porta da graça ainda estiver aberta, ainda que para os não adventistas, né? Porque a porta da graça se fecha primeiro para os adventistas, depois para o resto do mundo. Então, a gente vai ter ali a oportunidade de estar pregando, né? Mas depois que entrarmos no tempo de angústia, nós não perderemos mais a vida, seremos milagrosamente guardados por Deus e por seus anjos. Apocalipse 3, verso 10, diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, nesse momento de angústia, quando a porta da graça se fechar, aí não tem mais razão, né, de ser porque a gente morrer. Então, a gente não vai ser mais morto e vai ser, sim, guardado. Tremendas provas e aflições aguardam ao povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro canto da terra. Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Então, nesse tempo de angústia,
esse tempo de angústia que nunca houve igual na terra, o povo de Deus vai ficar inabalável. Satanás e suas hostes não os poderá destruir, pois anjos magníficos em poder proteger a ilusão. Pareciam os filhos de Deus cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Se, porém, seus olhos se pudessem abrir, ver-se-iam rodeados dos anjos de Deus. Veio em seguida a multidão dos ímpios, cheias de ira, e atrás de uma multidão de anjos maus, compelindo os primeiros para matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam primeiro passar por essa multidão de anjos poderosos e santos, e isso seria impossível. Então, a gente vai ter uma grande proteção no período da angústia, né? Qual nunca houve. Também conhecida como angústia de Jacó. Esquecer-se ao Senhor de seu povo nesta hora de provação? Esqueceu-se ele do fiel Noé, quando caiu nos juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se ele de Ló, quando desceu o fogo do céu para consumir as cidades da planície? Esqueceu-se de José, rodeado de idólatras no Egito? Esqueceu-se de Elias, quando o juramento de Jezabel o ameaçou com a sorte dos profetas de Baal? Esqueceu-se de Jeremias no escuro e horrendo fosso de sua prisão? Esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões? Não, né? Então, se Deus não esqueceu, não vai esquecer de nós. O dia de repouso como ponto focal. Sendo a observância do sábado a manifestação externa do selo de Deus e o sinal da besta a guarda do domingo, e sendo que o primeiro é sinal de lealdade ao Criador, tanto quanto o segundo é para Roma, o poder satânico, é natural que o dia de repouso se converta no grande tema central da controvérsia nos últimos dias. Apocalipse 12, 17, diz assim, ó, o dragão, o diabo, irou-se contra a mulher, a igreja, declara João. Foi fazer guerra ao resto de sua semente, que é o povo adventista do 7º dia, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra, declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Pastores que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. Olha aí, irmãos, que advertência para nós. O problema nosso é que a gente às vezes lê e às vezes a gente não lê e às vezes a gente esquece, né? Então, dos nossos púlpitos vai ter pastores negando a obrigação à lei divina e apresentando o dever de prestar obediência às autoridades civis como se fossem ordenadas por Deus. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos, né? Não, mas eu queria era pregar, eu queria era entregar um livro. Não, vai ser conhecido como a pior dos tipos. Excedendo-se a controvérsia a novos campos e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á para evitar todo o estudo destes assuntos vitais. Está vendo? Na antiguidade foi a mesma coisa. Quando você lê lá a história, por exemplo, de Rus, né, que é o que eu contei hoje, que é o capítulo 6 do livro Grande Conflito, inclusive, irmãos, se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube e deseja receber uma versão do Grande Conflito, pode mandar e-mail para o e-mail que tem na descrição, né, que a gente vai providenciar o envio. Da mesma forma que o clero, no passado, ele restringia a Bíblia, restringia as leituras para que só fosse feito aquilo que eles determinassem, isso vai voltar a acontecer.
A igreja apelará para o braço forte do poder civil e, nessa obra, unir-se-á humanistas e protestantes. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decisivo, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. E continua dizendo, serão ameaçados com multas e prisão. E alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas em vantagens como engodo para renunciar à sua fé. Então, da mesma forma, lá eles também ofereciam a oportunidade das pessoas retratarem aquilo, né, se retratar do que tinham falado, do que tinham pregado. Eles aqui também vão oferecer vantagens e recompensas para a gente renunciar à fé. Mas sua perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias, foi apresentada por Hus, por Jerônimo. É por isso que no grande conflito vem a história desses mártires, né, para que nós possamos aprender deles. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir se aguardar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz chegará a milhares que, de outra maneira, nada saberiam dessas verdades. Então, isso vai ser levado a tribunal, vai ser passado em televisão, em mídia, e muitos vão despertar, né? Repetirão as cenas de perseguição de outros tempos. Então, quando a gente vê as cenas de perseguição da Idade Escura, que é a Idade Média, essas cenas vão se repetir. Os servos de Deus serão entregues a humilhações e afrontas nas mãos do que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. Então, vai ter as pessoas ali que vão estar inspiradas por Satanás para nos afrontar. A guarda do domingo será convertida em pedra de toque pela segunda besta. O que é uma pedra de toque, né? Quando a gente estuda a faculdade de Direito, a gente aprende que existem algumas normas dentro do direito que eles são chamados de pedras de toque, que não podem ser alteradas. Por exemplo, na Constituição brasileira, o que são pedras de toque? A soberania do Estado, a forma de governo e, por exemplo, o artigo 5º da Constituição é chamado de cláusula pétrea, que é uma pedra de toque. Ela não pode ser alterada depois que ela é imposta ali. Então, a guarda do domingo ela vai ser convertida em uma dessas pedras de toque. A liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada, porque nos Estados Unidos, a nação ela se forma justamente na fuga, né, dos cristãos que foram atingidos pela reforma, né, para lá em busca da liberdade de consciência. E ali, na liberdade de consciência, você tinha a opção de adorar a Deus da forma com que você achava correto, né? E isso vai ser retirado. O movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra, quer dizer, nas escondidas, no escuro. Seus dirigentes ocultam o seu legítimo intento e muitos do que a ele aderam ignoram para onde os leva a corrente. Então, as pessoas olham e acham assim, nossa, isso é maravilhoso. E aí vai lá e adere aquilo ali e não vê para onde está levando. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Eu trouxe aqui uma reportagem, por exemplo, que a gente encontra lá no site do Vatican News, né? Que é o Domingo do Clima para uma igreja sempre mais ativa. Aí escreve assim, as igrejas da Grã-Bretanha e da Irlanda foram convidadas a participar da iniciativa O Domingo do Clima, organizada pelo Environment in Swiss Network. O objetivo é sensibilizar cada vez mais sobre a questão da mudança climática. Coloca-se uma roupagem de uma mudança climática e cria-se o Domingo do Clima para um descanso, né? Eu pus outra reportagem aqui, que estava na CNN, e essa reportagem, que eu até deixei a data, é 31/10/21, fez um ano agora, né? COP26 em clima de urgência e pressão crescentes. Cúpula começa neste domingo. Aí está lá, países reúnem-se na Escócia cobrados a estabelecer metas mais ambiciosas contra mudanças climáticas. O Brasil tenta melhorar a imagem perante o mundo. Então, por que isso? É a roupagem que tem vindo a guarda do domingo de forma devagar,
de forma que todos aceitam. É claro, irmãos, que nós não queremos destruir o nosso planeta, é claro que, que nós podemos ter ações para não destruir, mas ninguém pode determinar que essa guarda desse domingo, que seria para o clima, né, ela tenha que ser feita exatamente no domingo, você não possa fazer no outro dia, não é? E essa imposição vai ser passada a todos. A serva de Deus foi dada a oportunidade de ouvir em visão as palavras textuais pronunciadas pelo grande enganador. Então, ela teve a oportunidade de ouvi-lo falando algumas palavras. Disse Satanás, mas nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. Só um minutinho, irmãos. Voltei. Então, ela teve a oportunidade de ouvir a visão das palavras textuais pronunciadas pelo grande enganador. E ele disse assim, mas nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Como nós somos chamados, né, irmãos? Muitas vezes eu vejo outras religiões nos chamarem de seitas. Devemos excitar contra eles a indignação popular, tá vendo? A ideia é colocar a população contra nós. Alistaremos ao nosso lado grandes homens e homens sábios, segundo o mundo, e induziremos aos que estão em autoridade a executar nossos propósitos. Então, quer dizer, ele tem um propósito, ele tem um plano, e ele vai pegar os homens sábios, os grandes e as autoridades para que executem esses propósitos dele. Para mim, isso aqui já se cumpriu, está se cumprindo nesse momento mesmo. Inimizade de Roma contra o sábado legítimos e seus defensores, né? Roma vai causar uma inimizade deles contra o sábado legítimo e também contra quem defende. Espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitaram o domingo. Que espíritos são esses? No Eventos Finais, né, a Serva do Senhor diz assim, que esses espíritos do mal, eles vão personificar entes queridos nossos que já morreram. E eles vão conhecer coisas na nossa vida, vão falar com a voz desse parente nosso que morreu, para alegar que o domingo foi mudado, que a gente precisa rejeitar o sábado, né? Mas são espíritos de demônio, e nós, como conhecemos, né, a Bíblia, e estamos com a nossa fé baseada na Bíblia, não iremos cair nesse engodo. Alguns sim, né? Alguns cairão. Dirigentes religiosos do mundo alegarão que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Quer dizer, há uma corrupção que vai se alastrar e aí eles vão falar assim, olha, se a gente tivesse o descanso no domingo, isso ia resolver. A gente entrou, então, agora para o tópico, a crise será universal. Apocalipse 13. Ele apresenta 3 elementos, né, que mostram como que será essa crise. Primeiro, faz com que a terra e os seus moradores adorem a primeira besta, que é Roma. Segundo, engana os habitantes da terra. E terceira, ordena os habitantes da terra que façam uma imagem à besta, ou seja, a Roma, né? Os Estados Unidos é o país mais próspero e hoje defensor da liberdade religiosa. E ele mesmo vai introduzir a lei dominical, né? E ele introduzindo a lei dominical, os demais países irão copiar e se tornará universal essa lei. Aí a senhora White menciona lá nos Testemunhos, volume 7, que a imposição das leis dos homens em lugar da lei de Deus, a exaltação por mera autoridade humana do domingo em lugar do sábado bíblico, eis o último ato do drama. Último ato do drama. Pensa lá, o que é um drama? É uma dramatização, né? Se é o último ato, depois disso, irmãos, é o fim do fim. Não tem mais o que se falar, sabe?
Não tem mais que esperar a chuva serôdia, a sacudidura. Então, a autoridade que vai ser dada ao domingo em lugar do sábado vai ser o último ato do drama. Então, quando essa substituição chegar a ser universal, Deus vai se manifestar. Ele vai se levantar com majestade para sacudir terrivelmente a terra. E aí começam a cair já as pragas, né? Sairá do seu lugar para castigar os habitantes do mundo por sua iniquidade. Então, não é tempo mais de sair das cidades, não é tempo mais de querer ir morar no campo agora para se santificar, né? A santificação ela deve ser anterior, né, à saída do decreto dominical. Isso vai ser já o último ato do drama. Pode passar. A besta com chifres de cordeiro, né? Aí apresenta aí, Apocalipse 13, ali apresenta Roma, papal, como sendo a primeira besta, com 7 cabeças e 10 chifres, e a segunda, com 2 chifres de cordeiro, simboliza os Estados Unidos da América do Norte, né? Esta profecia de Apocalipse 13 se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo. Então, essa profecia de que os Estados Unidos, né, ele é, evidentemente, a segunda besta, quando eles impuserem a observância do domingo, isso vai se cumprir. Ela menciona também que uma nação, apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia, né? Que é os Estados Unidos, né? Impondo aí a guarda do domingo. Quando os Estados Unidos abandonarem os princípios protestantes pela sua legislação e der proteção e apoio ao catolicismo no limiar à liberdade religiosa, Deus atuará na proteção do seu povo fiel, limitar, no caso, né? Eles vão dar autoridade para a igreja, ela limitar a nossa liberdade religiosa, que foi como a nação ela começou com a liberdade religiosa, e aí na hora que eles deixam Roma limitar essa liberdade, Deus vai atuar em proteção do seu povo. A nação, Estados Unidos, se divorciará por completo dos princípios de justiça, aqueles princípios pelos quais ela foi estabelecida, ela vai se divorciar por completo. E quando os Estados Unidos votaram uma lei dominical, nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Então, ele fez aquilo ali, já deu a mão, já não tem mais o que fazer. A lei de Deus será anulada em nosso país para toda a intenção e propósito. Então, vai começar pelos Estados Unidos, né? Na realidade, assim, eu penso que alguns países já estão fazendo, né? Já estão fazendo decretos dominicais, já tem alguns, acho que a Polônia, que já proibiu o trabalho no domingo, mas, enfim, esses países, eles não são grandes o suficiente e não cumprem o requisito do Apocalipse 13. Então, tipo assim, mesmo que outras nações vão aderindo, enquanto os Estados Unidos não aderir, aí Deus ainda não se levanta com ira para poder castigar as nações, né? A aliança de poderes, o dragão, a besta, o falso profeta e o Estado. Apocalipse 16, 13 e 14 diz assim: então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. 3 poderes enganadores se unem entre si e solicitam dos reis da terra, isto é, dos poderes civis, a malefícia, sua verdade. O dragão aqui é o espiritismo. Em primeiro plano, o dragão representa Satanás. No caso particular dessa profecia, Satanás trabalha por meio do espiritismo, e este se manifesta e atua por 4 diferentes condutos. Primeiro, o paganismo, que são as formas pagãs de culto e superstições dominada pelo espiritismo. O espiritismo moderno e social,
o espiritismo cristão, que se amálgama com cultos protestantes ou católicos mediante milagres, com base na doutrina comum da imortalidade da alma, e, por último, o espiritismo científico, que se pratica na forma de investigações de laboratório sob o nome de parapsicologia e outras designações modernas. Em laboratório, eles tentam, né, provar, por exemplo, a experiência de quase morte, e etc., entre outras coisas que eles tentam ficar provando em laboratório, né? Temos o caso da hipnose também, que fizemos uma série e mostramos como existem aí tratamentos não convencionais, como também a homeopatia e tantos outros, que, no fundo, a base é toda espiritualista, né? Todo espiritualista e com fundo de científico, né? Ah, é a ciência, mas no fundo não é a ciência, né? Satanás trabalhando. A besta é o papado, né? A primeira besta de Apocalipse 13. O falso profeta é o setor do protestantismo que, depois de receber a verdade, recusa e se apostata e une-se para reclamar o apoio do Estado. No capítulo 13, versos 1 a 10, descreve-se a besta, semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. O mesmo espírito que atuou nos romanistas em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. A Igreja, o Estado, estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora, os romanistas, os protestantes, estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Então, dissimuladamente, eles estão agindo, mas é só na forma assim dissimulada ainda não é escancarado e ainda não virou lei. Pouco a pouco, ele, Satanás, tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do espiritismo. Exceção feita dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. Então, quem não estiver guardado pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, vai ser envolvido nesse engano do espiritismo dos últimos tempos, né? Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma mão ao poder romano e outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governante protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então, quando a gente vê essas alianças se formando, a gente pode ter certeza que Satanás vai operar de forma extraordinária. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus está atingido e que as nações, os Estados Unidos, encherão a medida de sua iniquidade e o anjo da graça está a ponto de dobrar as asas e partir deste mundo para não mais tornar. Então, na hora que esse anjo, que a gente vê essas coisas acontecendo, a porta da graça está muito perto de ser fechada. O povo de Deus entrará, então, num período de aflição e angústia que o profeta designa, o tempo de angústia de Jacó. É o que nós falamos, né? Nesse período do tempo de angústia de Jacó, a porta da graça já vai ter se fechado, então não vai ter necessidade de morte, né? Como mártires. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ser presos, açoitados, humilhados, né? Levados a tribunais, caçados, perseguidos.
Nós vamos, mas nós vamos ter proteção. Mediante os dois grandes erros, que são a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. E tem enredado, né, irmãos? Desde o começo, a gente tem estudado isso na lição da escola sabatina desse trimestre, né? E na lição da escola sabatina desse trimestre está muito claro sobre a imortalidade da alma, né? Desde lá no Éden, quando Satanás falou com Eva, certamente não morrerás, as culturas têm sido levadas a acreditar que a alma é imortal, enquanto Deus falou, se comerdes, morrerás. O salário do pecado é a morte. Então, nós sabemos que a morte é uma consequência e que nós vamos morrer, mas a imortalidade da alma tem sido pregada dia a dia. Duas condições necessárias para terminar a obra. A única coisa necessária para que o autismo desnude seu poderoso braço, sacuda as consciências adormecidas e faça chegar luz. Eu acho que isso aqui é do capítulo anterior, não é não? É sim. Na realidade, eu terminei, foi aí, que aí agora a gente já vai começar na imagem da besta, né? É isso mesmo. Então, na realidade, irmãos, o nosso estudo fica até aqui, a gente começa a imagem da besta para frente. Esse aqui é o slide anterior que eu tinha usado de modelo. Aí eu deixei, irmãos, para a gente estudar no próximo evento, na imagem, o sinal da besta, leis dominicais, domingo como dia de trabalho missionário, duas classes somente, o decreto de morte, abandono das cidades, fuga de emergência, o cântico da vitória, né? Porque aí a gente vai poder ter aí a oportunidade de estudar um pouco mais esse capítulo, porque ele é bem longo. Perfeito. Olha, irmãos, eu vou aproveitar o ensejo, né, complementando essas informações, eu queria fazer aí um comentário, né, acerca aí de Apocalipse 13. Apocalipse 13 é um capítulo que nós, adventistas, precisamos conhecer assim a fundo, em detalhes, né? Existe um livro com esse mesmo título, Apocalipse 13. O PDF está lá na Biblioteca Upomone, né? Eu recomendo, quem não tem um livro físico, tem essa oportunidade de baixar o livro lá, né? Livro digital. Você que está com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra, né? Porque esse estudo do livro Preparação para a Crise Final, que estamos fazendo, inclusive para aqueles nossos amigos que vão acessar esse vídeo no YouTube, esse estudo é mais direcionado para os adventistas, né? Esse livrinho é basicamente uma compilação, né, dos textos do Espírito de Profecia. Há textos bíblicos, claro, né? Mas o foco acaba sendo os adventistas. Mas eis a questão, né? Você vai conversar com um amigo católico, algum amigo protestante, evangélico, e eis a questão, né? Como você sustentar que a besta que emerge do mar, por exemplo, lá em Apocalipse 13, na primeira parte, refere-se ao papado apenas com os argumentos bíblicos e históricos, né? Precisamos recorrer à história também. Então, isso precisa ficar bem claro, né? Você tem ali a descrição da besta, a partir do verso 1, e nós lemos o seguinte, olha, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. O verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, a primeira questão que fica é, quem é essa besta, né? Qual a identidade dessa besta aqui?
mais precisamente, né? De forma mais específica, né? Costumamos dizer aí, é o papado, mas olha, lá no verso 3, é dito que uma das cabeças é golpeada como de morte, né? E nós entendemos, né, à luz aí da profecia, que essa cabeça é o papado, certo? Então, a cabeça aí é o papado, a besta é o papado. Como é que fica essa questão, né? Como que a gente esclarece isso? Vocês sabem? Essa ferida mortal aí foi em 1798, né? Quando o general Berthier, não é isso? É isso, Paulo, é isso. Mas a questão é a seguinte, e a besta, então? O que é essa besta? E outra coisa, há outras cabeças ali, né? Então, e aí? O papado é o quê? É só uma das cabeças? É a besta inteira? Sabe, isso precisa ficar bem claro para nós, né? Precisamos sustentar isso com muita firmeza. Onde que está a chave, meus irmãos, para nós esclarecermos isso, né? Qual o livro da Bíblia, qual o capítulo? Seria Daniel 7? Daniel 7. Mas antes de Daniel 7, olha só, nós precisamos voltar a Daniel 2. Por quê? Em Daniel 2, nós temos ali todo o fundamento das profecias apocalípticas, as profecias que apontam para o tempo do fim, né? Então, a base está ali em Daniel 2, que é uma base historicista. Nós temos a cabeça de ouro, representando o Império Neobabilônico, o peito e os braços de prata, representando o Império Medo-Persa, né? O Império Aquemênida, depois os quadris de bronze, né? Representando a Grécia helenística, as pernas de ferro, símbolo do Império Romano, e os pés de barro e ferro, representando os reinos divididos da Europa. Depois vem uma pedra lançada sem auxílio de mãos, que vai esmiuçar, vai acabar com a estátua, que refere-se, então, à volta de Jesus, né? Cristo é a pedra angular, não é assim? Então, ele vai, né, reinar depois da sua volta, e esse mundo, né, será renovado, enfim, conhecemos muito bem isso daí. Então, em primeiro lugar, precisamos ter em mente que a base da profecia é historicista, ou seja, as profecias vão se cumprindo ao longo da história. Por quê? Graças à influência dos jesuítas, hoje praticamente todo mundo cristão, e pasme, inclusive o mundo protestante aí, não tem uma interpretação historicista das profecias. A interpretação é ou preterista, ou seja, jogam tudo para o passado, que acaba sendo, por exemplo, uma das interpretações prediletas do próprio catolicismo, que o catolicismo quer jogar essas profecias do Apocalipse, por exemplo, tudo na conta do Império Romano, Império Pagão, certo? Para que o papado, então, não tenha nada a ver com essa perseguição, nada a ver com essas questões aí. Mas existe também o futurismo, aqueles que querem jogar para frente, né? Ou seja, as coisas ainda irão acontecer, e aí temos o dispensacionalismo, e arrebatamento secreto, e um monte de outras heresias, né? Nesse sentido. Então, tem em mente Daniel 2 como base. Daniel 2 vai dar o norte de todas as profecias seguintes. Aí sim chegamos a Daniel 7. Em Daniel 7, aparecem ali 4 animais, ou seja, a profecia de Daniel 2 é retomada e há mais detalhes ali, há um aprofundamento. Essa é uma outra característica das profecias de Daniel e Apocalipse, né? Retoma-se elementos anteriores e aprofunda-se, então, aquilo que já foi dito. Então, em Daniel 7, os animais que nós temos um leão alado, certo? Representando o Império Neobabilônico, corresponde à cabeça de ouro. Depois, nós temos um urso que se levanta de um lado e tem 3 costelas na boca, o Império Medo-Persa, né, que conquistou a Lídia, o Egito e a Babilônia. Depois, nós temos o quê? Um leopardo, certo? Com 4 cabeças, 4 asas, simbolizando o Império Greco-Macedônico. Depois da morte de Alexandre o Grande, o império dele foi dividido entre 4 generais, né? O Lisímaco, o Ptolomeu, Cassandro e
o Seleuco, certo? Aí depois aparece um animal terrível e espantoso, né? Essa descrição nós temos lá a partir do verso 7. Diz assim, né, lá pela meados do verso, né, que ele era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja, a correspondência aí, 10 chifres, né, que esse animal terrível e espantoso tem, com os 10 reinos, né, germânicos, que se levantam ali na Idade Média. Os pés têm 10 dedos, né? Então temos uma correspondência ali muito clara, certo? Aí, nós vemos no verso 8 que vai se levantar um chifre pequeno e ali 3 chifres serão arrancados, né? 3 reinos germânicos que faziam oposição ao papado, né? Acabam caindo ali, né? No início ali do século VI, e até que o papado vai se estabelecer. Então, nós temos aí a sequência histórica, certo? Não temos nenhum outro poder que se encaixa nessas características aí do chifre pequeno, a não ser o papado, certo? Por quê? Depois da queda do Império Romano do Ocidente, 10 reinos germânicos se levantam ali na Europa, alguns mais fracos, outros mais fortes, né? Alguns são como ferro, outros como barro. 3 reinos são arrancados, são destruídos, né? Os érulos, os ostrogodos e os visigodos, né, são derrotados, e isso abre caminho para a supremacia papal. E aí, na descrição do chifre pequeno, aqui em Daniel 7, nós vemos uma correspondência muito clara com o papado. Esse chifre era pequeno, mas ele se engrandece, ele cresce muito ao longo da Idade Média. Isso aconteceu exatamente com o poder papal. E ele tem uma atuação num período, lá no verso 25 de Daniel 7, né? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Isso vai corresponder, né, na linguagem bíblica aqui, né, no pensamento hebraico, né, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Se você for lá, por exemplo, ao capítulo 4, né, quando fala lá de Nabucodonosor, 7 tempos passaram, né, ali no período que ele esteve vivendo como animal. Então, um tempo se refere a um ano. Então, nós temos aqui 1.260 dias, e cada dia na profecia, segundo Números 14:34, refere-se a um ano, né? Então, nós temos 1.260 anos quando esse poder, no verso 25, proferiu palavras contra o Altíssimo, magoou os santos, cuidou em mudar os tempos e a lei. A palavra lei aqui nesse verso é dates, que se refere especificamente aos 10 mandamentos. Nós sabemos que o papado elimina o 2º mandamento. Para manter o número de 10, divide o 10º, né? Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar nada que pertença ao próximo. E alterou o 4º mandamento, que passa a ser o 3º no catecismo, né? Deixa de ser o sábado e passa a ser guardar domingos e festas. E aí temos o restante aí da descrição, né? Como ele se levanta contra o tribunal, né? Contra o Altíssimo, graças à intercessão, né? Ali do padre. Tudo isso acaba obscurecendo o tamide, né? O sacrifício contínuo ali, a intercessão de Cristo ali no santuário celestial. Então, voltando aqui ao Apocalipse, né? Eu sei que está um tanto quanto rápido, isso daqui é apenas um intensivão, assim, para, de repente, esclarecer alguma dúvida aí e ajudar a refrescar a memória aí dos irmãos. Então, nós voltamos em Apocalipse 13, verso 2, aí é dito o seguinte, ó. Vamos no 13:1 de novo. Vi emergir do mar, o mar, na profecia, nós sabemos que se refere a povos, nações, multidões, línguas, né? Então, uma região, assim, densamente povoada. E a besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmios, né? E aí é dito ali, ó, no verso 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo,
com os pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, nessa visão aqui, né, veja que João já está à frente do livro de Daniel, então ele retoma Daniel e vai trazer mais detalhes. Então, nessa besta aqui, ele vê um mix, né? Ou seja, uma junção dos grandes impérios perseguidores ao longo da história, certo? Nessa besta aqui, temos a representação do Império Neobabilônico, temos do Império Greco-Macedônico, do Império Medo-Persa, de Roma pagã e Roma papal, certo? Os chifres, nós sabemos que são os reinos, né, que vão se levantar. E o que acontece? Uma das cabeças, né, porque são 7 cabeças, aí, né, uma das cabeças, então, ela é ferida de morte. Isso acontece, como o Paulo aí lembrou, ao final dos 1.260 dias da profecia. Né? Considerando Daniel e o Apocalipse, esse período de tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1.260 dias, ou 42 meses, é a mesma coisa. Aparece 7 vezes, então é bem reforçado, né? Então, esse período vai do ano 538 até 1.260, quando Berthier, general de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa. Então, uma das cabeças é ferida de morte, e essa cabeça representa justamente o papado, certo? Ô, Rafael, por que começa em 538? Eu perdi esse pedaço. Foi justamente em 538 em que o terceiro desses reinos, né, são 3 chifres que caem, que são arrancados, né? Eram 3 reinos que seguiam o cristianismo ariano, ou seja, eles se opunham ao catolicismo. Inclusive, um desses reinos governava a Itália, né? Dominava ali a Itália, que era o reino dos ostrogodos. Então, é no ano 538 que o terceiro desses reinos é derrotado. Eles são derrotados pelos bizantinos, né, do Império Romano do Oriente. E isso permite, então, o estabelecimento da supremacia papal. Não vai haver mais oposição ali ao pleno exercício do poder papal. Então, o período começa ali em 538. É nessa época também que o Código Justiniano ganha força, né? Ou seja, é um sistema legal para embasar ali a autoridade do Papa. Interessante que em 1798, o Código Civil Napoleônico, que era um código essencialmente secular, né, que vai, então, afastar a autoridade da Igreja Católica, por volta lá de 1798 que vão se criar as condições, né, para que, uns anos depois, o Código Civil Napoleônico ele se estabeleça. Então, nós temos uma mudança de poder e uma mudança legal também, né? Em 538, o Código de Justiniano, né? E em 1798, então, no contexto da Revolução Francesa, o papado vai sofrer uma ferida mortal, a influência que o catolicismo tinha na sociedade até então vai ser cortada, né, essa influência, e a seguir o Código Civil Napoleônico vai ser estabelecido, né? Então, nós temos aí a ferida mortal, que aparece no verso 3, mas é dito o seguinte, que essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A cura dessa ferida mortal é gradual e começa em 1929, quando Benito Mussolini, ditador da Itália, fascista, vai firmar com a Santa Sé, né, com o papado, o Tratado de Latrão, vai reconhecer a autoridade do Papa sobre ali a cidade do Vaticano. Então, a partir dali, nós percebemos um fortalecimento, uma influência cada vez maior do papado, sobretudo com o pontificado do João Paulo II, né, que foi fundamental para a queda do comunismo. Então, de lá para cá, nós temos um papado cada vez mais fortalecido, e essa ferida está prestes a estar plenamente curada, né? O papado ainda não tem todo o poder que ele teve lá na Idade Média, no período dos 1.260 anos, mas nós entendemos que isso está muito perto de acontecer, como a Elda mostrou aí na apresentação, a questão de toda a movimentação política envolvendo o Domingo do Clima, toda a atuação do papado aí pelo mundo, né?
a influência sobre Eu diversas não mostrei a religiões. Laudato Si, né? Seria até importante ter mencionado também a Laudato Si. Laudato Si. Pois bem, então, essa cura aí está prestes a se completar, né? Está prestes a ser cicatrizada, e o que vai acontecer está no verso 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Por que se refere aqui a besta e não aquela cabeça, né, especificamente? Aí fica a pergunta. Isso aqui é uma figura de linguagem, tá, irmãos? Conhecido como sinédoque, né? Quando se toma o todo pela parte, né? Por quê? Porque nesse momento a besta representa o poder estatal, o poder do Estado ao longo da história. Então, o Estado já foi ali controlado pelos babilônicos, que perseguiram o povo de Deus, destruíram o templo. Já foi controlado pelos persas, né? Lembra que lá na época do Império Persa, da rainha Esté, houve lá um plano para destruir os judeus, que quase foi concretizado. Com os gregos, no período helenístico, né? Lembra da revolta dos macabeus, com os romanos, e assim sucessivamente. Então, nesse momento aqui, por que ele fala em besta, né? Sendo que a gente sabe que é uma das cabeças aqui, que é o X da questão. Porque nesse momento aqui, a besta, ela é controlada por essa cabeça que é o papai. Certo? Por isso que ele, para simplificar, ele fala a besta. Né? Então, dito ali o seguinte, e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, então o poder vem de Satanás, né? Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, qualquer resistência significa guerra, né? E essa declaração, quem é semelhante à besta, está em contraste direto com Miguel, que aparece no capítulo 12. O termo Miguel, a palavra Miguel, significa quem é como Deus, né? Referindo-se aí claramente a Jesus, né? Que é Miguel. Então, aqui nós temos a afronta, nós temos alguns teólogos chamam de paródia, né? Você tem o dragão, você tem a besta, e você tem também ali o falso profeta, né? Então, você tem ali uma paródia da Trindade, né? O dragão, uma paródia de Deus o Pai, a besta, uma paródia do Filho, né? Que é Miguel, no capítulo 12, e o falso profeta, né? Que vai aparecer mais adiante, uma paródia do Espírito Santo, porque é ele que dá poder à besta aqui, né? A gente vê isso depois na besta que emerge do mar. E aí, eu não vou me alongar muito, tá, irmão? Já estou aqui finalizando. É dito assim no verso 5, foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, nós temos uma correspondência aqui direta com o quê? Que nós já acabamos de revisar. Nesse verso aqui, uma referência direta ao quê? A qual imagem da profecia que já apareceu? O papado. Mas a imagem especificamente que aparece na profecia, no texto lá de Daniel, é o chifre? Ah, tá. É Chifre o pequeno. chifre pequeno, tá? Que tem uma boca que profere arrogâncias, blasfêmias, que persegue por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, o paralelo direto aqui com esse chifre pequeno, né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Né? Veja bem, ele difama o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra o santo e os vencesse. Perseguição no tempo do fim. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, a atuação, a jurisdição, o poder da besta aí no tempo do fim será universal, como foi falado aí um pouco antes, né? Bem, e o verso 8 fala da adoração, né, que os ímpios irão prestar à besta, e fala do cativeiro, e fala da fidelidade e a perseverança dos santos, tá? Então, isso daí só para a gente entender bem as características, a identidade da besta que emerge do mar, né? E o paralelo lá com o livro de Daniel, certo? Então, basta você apresentar para a pessoa Daniel 2, mostrando ali os impérios, os poderes mundiais. Claramente ali a base é historicista, né? Vem um império e vem o outro na sequência. Até uma criança entende Daniel 2.
Então, depois você parte para Daniel 7, você consegue mostrar claramente o paralelo com Daniel 2, e aí traz elementos históricos, ou seja, depois da queda do Império Romano, nós temos ali a divisão da Europa, a Europa vai se fragmentar, né, em vários reinos, né? 3 reinos serão derrotados, né, os ostrogodos, os visigodos, os érulos. Se estabelece o papado, que inicialmente não tinha poder, é um chifre pequeno, é um poder pequeno, mas que vai se engrandecer e vai se fortalecer muito ao longo da Idade Média. Vai ter um poder temporal, um poder espiritual, né? Vai estar à frente de grandes perseguições contra os valdenses, contra os albigenses, certo? Então, o próprio curso da profecia vai mostrar, né, para todos de forma inquestionável que poder é esse. Só um poder se encaixa em todas essas características, que é o poder papal, certo? Então, entendendo que Apocalipse 13 está em conexão direta com Daniel capítulo 7, Daniel 7, por sua vez, está em conexão direta com capítulo 2, podemos comprovar apenas, puramente pela Bíblia e pela história, né, que o papado, então, se encaixa nessas características da besta lá que emerge do mar de Apocalipse 13. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? E por que que a besta do mar ela tem 2 chifres? Tem algum significado? Não, ela não tem 2 chifres. Você quis dizer a besta que emerge da terra, Elton? Da Terra, desculpa. Da Terra. Ele Sim. fala que ela tem 2 chifres, como se fosse 2 poderes ou não? A besta que emerge da terra, ela tem 2 chifres. Esses 2 chifres representam aí a liberdade civil e a liberdade religiosa, né? 2 bases dos Estados Unidos da América, né? Quando os Estados Unidos da América são firmados, são estabelecidos, certo? E é por isso que é como cordeiro, mas vai acabar falando como dragão, né? Então, são essas as características aí da besta que emerge da terra, tá? E, mais uma vez, a história é nossa aliada para que, pelas características, né, nós consigamos encaixar ali claramente essa outra besta como sendo os Estados Unidos da América, né? Os Estados Unidos da América que correspondem às especificações aqui da profecia, né? Não há outro país, né? E quando Ellen White escreveu O Grande Conflito, né, descrevendo, apresentando essas características, sempre importante lembrar, né, que a primeira edição do Grande Conflito é em 1858, depois Ellen White ampliou, né, nos anos seguintes, enfim. Mas naquele momento, o Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, né? Era o grande império aí mundial, e ninguém poderia imaginar jamais que os Estados Unidos, naquele momento, poderiam algum dia superar o Império Britânico, certo? Os Estados Unidos, até ali a década de 80, em alguns casos, ainda estavam lutando contra índios, né? Então, assim, a palavra profética, né? A confirmação ali da profecia, né? Porque o que acontecia era que outros homens estudavam, né? As profecias, depois Ellen White tinha sonhos e visões que confirmavam esses estudos. Então, nós podemos ter plena convicção, né, no ministério profético de Ellen G. White também, por causa aí do livro Conflito dos Séculos, que apresenta ali a besta do mar, né, essa cabeça que foi golpeada de morte como sendo os Estados Unidos da América, ou, perdão, como sendo o papado, né, essa besta que emergiu do mar, e a besta que emerge da terra como os Estados Unidos, e mais, a hostilidade era enorme, né, por parte dos protestantes dos Estados Unidos em relação ao papado. Então, você vê, ao longo do século XX, a profecia se cumprindo, né, aquilo que foi escrito por João aí no final do século I, e
Ellen White escrevendo aí várias décadas antes, na verdade, praticamente um século depois que a profecia vai finalmente se encaixar naquilo que é dito. Durante a Guerra Fria, o Stalin desdenhava do papado, né? Ele perguntava assim, quantas divisões tem o Papa? Ou seja, qual é o tamanho do exército do Papa, né? Para que eu tenha algum respeito, alguma consideração por ele. Então, não significava nada o poder papal ali durante a Guerra Fria, né? Até o final da década de 80. Depois, o Império Soviético desmorona, né? E emerge o papado com toda a força, e os Estados Unidos, lá com Ronald Reagan, né? Dando todo o poder, toda a autoridade, né, fortalecendo o papado, que é o que nós vemos até hoje, né? Hoje nós temos um presidente nos Estados Unidos, Joe Biden, que é católico. A Suprema Corte americana, depois eu vou falar disso com vocês também, é de maioria católica, né? E uma simpatia cada vez maior, né, dos protestantes pelo catolicismo e daí por diante. Tudo bem, meus amigos? Talvez tenha ficado aí um pouco puxado, assim, né? Um intensivão, porque eu estou partindo do pressuposto que todos aqui já têm, assim, um entendimento básico dessas profecias, então quis fazer uma revisão, assim, geral, para que não hajam dúvidas nesse sentido. Os amigos que nos acompanham aí pelo YouTube, se quiserem, podem entrar em contato conosco, nós enviaremos o livro, né? A Grande Controvérsia, para que vocês possam estudar em detalhes, e também estamos à disposição para darmos estudos bíblicos, para que cada detalhe desses que eu falei aqui, a gente possa estudar assim com mais calma, com mais tranquilidade. Tudo bem? Alguma consideração? Podemos encerrar, então? Sandra e Robson, entrando agora. Bem, vamos encerrando, então. Sandra e Robson, né? Vocês chegaram já no finalzinho, mas sábado que vem teremos mais, tá? O nosso estudo continua aí. Estamos estudando esse livro aqui, tá? O Preparação para a Crise Final, do Fernando Chaís, e estamos estudando o capítulo sobre a perseguição, tá? Todos são bem-vindos, é um prazer tê-los conosco aí. Irmão Edilson, Sandra? Oi, tudo bom? Eu acabei de receber esse link e daí eu estava conversando com a Selma daí sobre mensagem do terceiro anjo. Daí ela mandou esse link para mim, né? Porque eu tinha compartilhado um milagre, né? Que aconteceu na minha família. E aí minha avó estava internada, o médico disse para que ela não iria sair, ia demorar para sair, né? E aí eu peguei, e aí a minha avó pediu para mim cantar um hino, aquele hino, Eu sou o Senhor, Rei de Israel. Aí eu estava cantando esse hino, e aí ela colocou a mão na perna dela, onde estava doendo, e ela estava internada no hospital com infecção muito grave, e tudo. Isso foi ontem, hoje ela saiu de alta. Daí eu estava compartilhando, imediatamente ela sentiu ela foi curada. Daí eu compartilhei com a Selma, e a Selma compartilhou esse link para mim hoje, que aí eu acabei de entrar, eu não tinha esse conhecimento desse link. Inclusive, meu celular está com 2%. Tá certo, nós já estamos encerrando também, vamos fazer a oração. Eu coloquei meu número ali no chat, tá? Se você quiser, pode me mandar uma mensagem que nós podemos te incluir no nosso grupo, você vai receber lá todas as notificações, né? O link é permanente, nós utilizamos esse mesmo link todos os sábados. Que maravilha. Aí vamos mantendo contato. Você fala de onde? De Paraná. Eu sou da Igreja Adventista 2 de Abril. Certo. Nós sempre recebemos aqui irmãos aqui de vários lugares, né? Nós somos aqui do Espírito Santo, alguns de Vitória, outros. Elda está no interior, né? Às vezes vem para Vitória também, enfim. Então sejam todos bem-vindos, tá?
O horário. Tá bom. Tá certo. Ô, Edilson, eu vou te pedir para fazer, então, a oração para encerrarmos, tá certo? Não. Amado Deus, Todo-Poderoso, vos agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento. E que esses que estavam aqui presentes, procurando aprender e ter o conhecimento, que eles possam ter abençoado e entendimento para entender tudo que foi falado aqui e tudo que possamos ouvir, ouvir e que possam e seja estendido também a nossos familiares. Pai amado, vos agradecemos também e vos pedimos que possamos ter uma semana cheia de alegria e de prosperidade e que no Amém. próximo sábado possamos estar aqui presente para ouvir a palavra. Amém. Pai, vos pedimos e vos agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.